Olá, eu sou Jefferson Sandrin. E aí, caixa acoplada ou bacia sanitária com descarga na parede? Qual dos dois escolher na hora de especificar ou de comprar para sua residência? Então vamos lá. Existe uma grande diferença entre a bacia com caixa acoplada e a bacia com a descarga na parede. Se você não está entendendo o que eu estou falando, eu vou te mostrar agora duas imagens onde eu coloquei aqui para comparar uma com a outra, tá? Então vamos lá. Ó, coloquei aqui, eu dividi, se coloquei uma do lado da outra. Do lado esquerdo do nosso ringue aqui, em vermelho, nós temos a bacia com a caixa acoplada, tá? E ela leva esse nome, bacia com caixa acoplada, porque é o local onde a água fica armazenada, ou seja, aqui é uma caixa que fica acoplada à nossa bacia aqui embaixo, ou seja, eu tenho a minha caixa e ela está acoplada, ela está junta ali com a minha bacia, tá? E aí, no caso aqui ao lado, do outro lado do ringue, eu tenho a nossa bacia, certo? Né? Aqui, nossa bacia, que ela está separada da nossa descarga. Olha aqui, a descarga ela está aqui em cima e não existe a caixa acoplada à nossa bacia. Então, essa é a diferença, assim, visual que você tem. Bacia de caixa acoplada e bacia normal. Você provavelmente já viu isso em alguns lugares, em shopping centers, em aeroportos, em rodoviárias, enfim, com certeza você já viu esses dois tipos de bacias na hora quando você entra em um banheiro. E aí, eu quero te explicar quando utilizar uma e quando utilizar a outra. Mas antes disso, eu preciso te mostrar tecnicamente como uma funciona e como a outra. E aí você vai entender o porquê de escolher uma ou escolher a outra, tá? Então vamos lá. Voltando aqui para o nosso desenho. Vou apagar aqui. O que acontece? Quando nós temos uma bacia de caixa acoplada, como é o exemplo aqui desse lado esquerdo na foto, o que acontece? A água ela fica armazenada nesta região e aí quando eu clico para dar descarga, aqui em cima, eu cliquei para dar descarga, o que acontece? A água ela vem, ela desce, ela cai aqui, tá? E aí depois que ela caiu aqui, ela limpa todos os dejetos e ela sai ou por aqui, tá? Existem duas saídas. Depois a gente comenta isso em outro vídeo. Mas é isso que acontece. A água ela está armazenada, certo? Então ela está armazenada nesta região aqui, ó, nesta região, e aí ela desce. E o que acontece? O fluxo de água nesse momento ele é pouco, tá? Não tem uma pressão de água muito grande. Por que não tem essa pressão de água muito grande, Jefferson? Afinal, você tem um reservatório de água, que ele está ali, e aí é só aquilo que vai descer para o vaso. Então você não tem uma pressão em nenhuma quantidade de água muito grande. Essa é a grande diferença da bacia de água de caixa acoplada para a bacia de descarga na parede. Então, você tem uma água armazenada e na outra vem tudo diretamente da parede. Vamos ver aqui, ó. Como é o caso aqui. Neste outro lado aqui, ó, nós temos a caixa separada, né? Nossa bacia aqui, ela é separada da nossa descarga. E o que acontece? Nesse caso aqui, ó, eu vou pegar aqui e marcar. Quando você clica na descarga, você clicou nela aqui, tá? Apertei a minha descarga, o que acontece? A água ela já está lá dentro do cano, ela vai entrar aqui, limpar tudo ali e isso vai sair, tá? Vai sair para cá ou vai sair para lá, como eu disse. E aí, o que acontece? Nesse caso, a água armazenada, ela está dentro do cano, ela vem dentro de uma coluna, seja ela de uma residência, seja ela de uma casa, de um prédio, enfim, de qualquer lugar, a água está armazenada neste local aqui, ó. Ela fica armazenada no cano. Ou seja, a pressão nesse momento é muito grande, porque ela já está lá, está pressurizada e tem uma coluna de água nisso. Como assim uma coluna de água nisso? Já explica o que é uma coluna de água. Quando nós calculamos, fazemos os cálculos para o projeto hidrossanitário, você calcula a coluna de água. E aí a coluna de água ela tem X metros, 2, 3 metros, que é a distância que está o ponto de água lá da caixa d'água. Então, como a caixa d'água está em cima, para fazer todo esse trajeto aqui e cair, ou seja, lá em cima, nós já temos a própria gravidade atuando na caixa d'água, e tem toda essa coluna de água, que ela vem e
solta água nessa sua peça hidrossanitária, seja numa torneira, uma bacia, um chuveiro, enfim. Então você tem a coluna. A coluna nada mais é que a distância entre a caixa d'água e o ponto da água, ou seja, esse caminho é chamado de coluna d'água. E aí você tem a própria gravidade fazendo esse trabalho. É por isso que a pressão é muito, muito maior na hora de você escolher, na hora de você apertar. Ou seja, antes a gente tinha, vou voltar aqui para a imagem, antes nós tínhamos uma distância, que ela estava aqui, ó, a distância é exatamente isso daqui, para cair, e essa daqui, ó, eu vou colocar que vem lá de fora, tá? Tá lá na nossa caixa d'água, ela anda todo esse caminho e quando você aperta ela sai aqui, ou seja, o trajeto é muito maior, pressão maior, mais água desce na sua bacia na hora de lavar. Ou seja, deu para entender a grande diferença de uma e da outra? Certo, então se você entendeu isso, agora é hora da gente dizer qual a certa e qual é a errada. Jefferson, qual é a certa? Bacia com caixa na parede, ou com descarga na parede ou bacia hidrossanitária? Qual das duas eu devo escolher? Bom, nesse caso não existe certo ou errado. Existe o uso, como eu disse. Se você tem um local onde não tem muito dejeto, é a sua própria residência, você tem um controle de quem usa aquele banheiro, eu recomendaria utilizar a bacia com caixa acoplada, tá? Por quê? Primeiro, ela não dá soco no encanamento. Quando você tem uma pressão, ele dá soco no encanamento e vibra. Isso, com o passar de 20, 30 anos, pode vir a dar um problema na rede, tá? Isso é 20, 30 anos, dependendo como foi executado. Pode ser que nunca dê também, mas ali você faz a prevenção desse tipo de coisa. Por isso que eu recomendo em casa, tá? O outro tipo, que é a bacia separada da descarga. Era muito comum antigamente. Por quê? Só tinha aquele modelo. E aí eu digo, bom, você está projetando uma casa ou você está projetando, por exemplo, uma empresa, um hotel, onde você não tem o controle de quem vai utilizar aquela bacia. E aí quando eu digo que você não tem o controle, é para você parar e pensar assim, bom, eu não sei as pessoas que vão utilizar aquele banheiro. O que eu tenho que fazer? Primeiro você tem que pensar nas piores hipóteses. As pessoas, vamos supor aqui um aeroporto. As pessoas jogam fralda de neném, é sério, jogam vidros de shampoo, jogam papel higiênico, joga plástico, joga resto de comida. Agora pensa, a pessoa jogou a fralda de neném lá dentro do vaso e você vai dar só o aperto ali da caixa acoplada. Cara, a quantidade de água que tem ali vai entupir com certeza o encanamento. Vai só andar um pouquinho e já vai entupir. Agora, se você tem a outra, você tem a prevenção desse tipo de coisa. Não que não vai entupir, não é um sistema que não entope, mas o fluxo de água leva isso. Enfim, aí depois você vai ter que fazer a manutenção na rede, ou você vai ter que fazer toda essa prevenção lá pra frente, né? Não ali no vaso. Mas aí você consegue escoar muito mais isso pra frente e fazer esse tipo de prevenção. Ou seja, não tem que ficar sempre isolando o banheiro, dando a manutenção, vendo por que entupiu e tudo mais. Então, pensa nisso. Fluxo de pessoa. O fluxo de pessoa, na verdade, o uso de pessoa e a quantidade também tem o fluxo, eles definem qual tipo de bacia você escolhe, tá? Então, pouca gente, controle de pessoas, são funcionários, vão só durante o dia, uma empresa tem 10, 15 pessoas, escolha a bacia de caixa acoplada, tá? Eu não sei, eu estou projetando um aeroporto, um hotel, uma área de funcionários de uma empresa, sei lá, que tem 200, 300 funcionários, eu nem sei quem entra, quem sai, são vários turnos durante a noite, durante o dia, a empresa roda 24 horas. Bom, aí eu já optaria pela outra e já faria todo o cálculo em cima disso, com a coluna de água, enfim, tudo isso para colocar esse tipo de bacia, tá bom? Então espero que você tenha entendido. Se você já é inscrito no canal, só lembrando, ativa o sininho ali para sempre que eu colocar um vídeo você ter acesso a ele. E se você não é inscrito, clica aqui embaixo, se inscreva e já ativa o sininho para receber as notificações.